Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda edição do webinar Diálogos Transversais, Direito e Política Pública sob o olhar do estudante de graduação. Meu nome é Rafaela Reis, eu sou vice-presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo e tenho o prazer de abrir os trabalhos hoje, coordenados pela Amanda Vitorino, que é nossa coordenadora temática de estudos em graduação, e que hoje serão dirigidos pela Laís Araújo, que é nossa coordenadora adjunta na mesma coordenadoria da Amanda. Temos hoje conosco os estudantes de Direito, Jaqueline de Ramos Ribeiro Faro, que é estudante estagiária, membro da Comissão de Diversidade Sexual da Subseção de São Caetano do Sul, da OAB São Paulo, e coordenadora adjunta de Estudos em Diversidade Sexual da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Temos conosco também o estudante de Direito Marcelo de Melo Soares Lopes, graduando na Damásio Educacional, estagiário, membro da Rede Feminista de Juristas, atuante na militância trans e transfeminista há 5 anos, e integrante da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. A estudante Paula Fernandes Rocha, que é estudante, estagiária, graduanda pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e membro da Comissão da Mulher Advogada. E a Andressa Regina Bueno Oliveira, que é graduanda em Biomedicina na Universidade do Estado de São Paulo, frequenta cursos de formação complementar ministrados pelo Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Passo, nesse momento, a palavra para a Laís Araújo, para que ela conduza os trabalhos. Hoje tratamos com estudantes de universidades privadas e vamos ouvir o que eles têm a dizer nesta, que é a casa deles, sempre deve ser a casa deles, a Casa da Cidadania, a Casa da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional São Paulo. Laís? Oi, gente, boa noite. Primeiramente, estou muito feliz de participar de um evento como esse, de mediar, ter a oportunidade de mediar um evento como esse. A OAB ainda um tanto engessada e participar de um espaço como esse, acho que é importantíssimo e fundamental, né? Ainda mais com pessoas tão importantes aí para a graduação e para essa renovação dessa área jurídica. A gente está no Julho das Pretas, né? Hoje especificamente, dia 31 de julho, Dia da Mulher Africana, uma data importantíssima. E, em verdade, assim, a gente está finalizando, né, pela OAB aí, o Julho das Pretas foi finalizado semana passada, na verdade, os eventos sobre, e em sequência do junho, né, que foi o mês do orgulho LGBT, né, datas e meses que marcam aí temáticas tão importantes, mas que não podem ficar presas somente a esses meses, e a importância da gente debater isso, inclusive dentro da própria Ordem dos Advogados, né. Então, eu queria, enfim, que a gente começasse a abrir os trabalhos, que cada um se apresentasse, falasse de onde vem, quais são suas trajetórias, quais são os lugares de onde vocês vêm, onde vocês estão estudando, e quais são os desafios, né, inicialmente, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, da precarização do ensino. São todos estudantes de universidades privadas, as universidades que sofrem aí constantemente o sucateamento e a evasão acadêmica dentro desses ambientes, sobretudo para esses corpos femininos, LGBTs e negros. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso. Queria passar inicialmente a palavra para começar a falar um pouco sobre isso, a Jaqueline, que, enfim, né, sofre aí com essa questão da faculdade modulada, esse novo modelo, talvez, de ensino e de graduação, né? Queria que ela comentasse um pouco sobre isso, sobre essa precarização, né, e essa industrialização, né, do ensino. Boa noite a todos, né? Então, eu me chamo Jaqueline Faro, estou aí ingressando no 9º semestre. Eu estudo na FAM, Faculdade das Américas, né? Como bem falou a Laís, né? Sobre o modular, né? Então, eu faço a faculdade modular. Ela é bem nova no mercado, assim como a minha faculdade. Então, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte: eu gosto muito de estudar na FAM, ela é uma faculdade muito nova,
mais nova que as outras universidades, outras faculdades, do que a tríade tradicional. Então, por ser uma faculdade nova, são inúmeros os desafios. Então, na verdade, no início me preocupava muito em relação a ser modular. Me preocupava no seguinte: se eu quisesse, por acaso, mudar de universidade por algum motivo, eu teria problema em relação à grade curricular, né? Então, esse era o problema. Mas só que, ao decorrer do tempo, eu vi que não ficava tão pesado. Então, não tinha ali o processo civil, 1, 2, então acabou sendo um pouco dinâmica. Em relação a outras universidades e faculdades que estão chegando agora, estão utilizando esse método, né, para poder defasar as universidades. Por enquanto, eu vou defender a minha pequena faculdade. Porque por ser pequena, nesse período de Covid, né, nesse período tão difícil economicamente, as outras universidades, elas estão se valendo em relação a números. Então, nos vemos em uma posição de ver as faculdades nos disputando, colocando o valor lá embaixo dos seus cursos, né, querendo nos ganhar e fazer com que nos evadimos dessas faculdades menores. Então, assim, por ser muito pequena a nossa faculdade, nós temos uma relação direta com os nossos coordenadores, com os nossos professores, né? Isso é ótimo, porque em relação à plataforma, né, que eu queria entrar até um pouco em AD, os nossos professores deixaram todos os canais abertos. Então, o que a plataforma privada não supre, a nossa faculdade, por ser pequena, nós conseguimos acessar todos os nossos professores, a nossa coordenadora, que é mulher, que tem os desafios, né, do gênero por ser mulher, né, e também nós temos o centro acadêmico, é extremamente novo. Aliás, fizeram uma grande propaganda do nosso webinar, né? Então, agradecer aí na figura do presidente, né, do nosso centro acadêmico, Rui Barbosa, que é extremamente novo, o presidente Melvis, e também a minha coordenadora que apoia em grandes projetos, que é a professora Laís Helena. Então, em relação ao modular, não tem um problema, né, diante a minha faculdade. Mas vamos falar um pouco em IAD rapidamente. O IAD, ele vem de uma forma compulsória nas nossas grades curriculares. E eu vejo que isso não acontece só na minha faculdade. Acontece principalmente nas faculdades privadas, todas, né? Recentemente assistimos que grandes faculdades demitiram os seus professores. Então, no primeiro momento, né, que uma grande corporação, né, tende a aproveitar e lucrar cada vez mais, demite os seus professores e coloca ali, implanta o IAD. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês, né? O IAD só está aparecendo na cena agora porque a tríade tradicional também está em módulo IAD. Então, só por isso que temos a oportunidade de falar o que é o IAD, tá? O IAD, na verdade, é a uberização, né, dos nossos professores. Ela é a escassez dos nossos cursos. Entre nós aqui, estudantes universitários, né, como que podemos conversar com os nossos colegas? Como que podemos conversar com os nossos professores, né, nessa rede IAD na qual estamos sendo vigiados, né? Então, mais ou menos, participamos de forma de bate-papo, né? Conversamos com professores, eles não nos ouvem. Então, minha preocupação não é apenas com nós estudantes, e sim com a precarização do trabalho dos nossos professores, né? Então, eu começo aqui com essa provocação e boa noite a todos. Muito bom, Jaque. É realmente isso, a uberização do ensino e o quão preocupante ela é, né? Para todos nós que estamos jogados à margem aí e dependendo da qualidade de ensino para inserção no mercado de trabalho. Eu queria que agora a Paula falasse um pouco também, assim, fizesse essa abertura um pouco de como tem sido para ela esse momento de pandemia, como que tem sido essa questão da educação à distância, né, do EAD, da modalidade EAD, que ela falasse um pouco também sobre essa questão
do endividamento do aluno, né? Eu, particularmente, aqui nós estamos falando de estudante para estudante, também, enfim, estou num endividamento, e um endividamento que não nos dá essa oportunidade de conclusão do curso, né? Ele te garante que vai te endividar, mas não garante que você termine o curso. Então, eu queria, Paula, que você falasse um pouco sobre isso, também você comentasse, e trouxesse alguns apontamentos, que você falasse um pouco dessa sua trajetória, dessa sua jornada para a conclusão, né, do seu curso, e essa quantidade de matérias que você tem aí se sobrecarregado em busca da conclusão do seu curso. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer primeiramente o convite por estar aqui nesse diálogo tão importante para os alunos de graduação. Eu quero continuar, na verdade, a fala da Jaqueline. Eu concordo plenamente com essa questão da uberização. Falando um pouco da minha trajetória, eu iniciei o curso de Direito em 2009. Já dava tempo de ter feito 2 cursos. Eu tranquei diversas vezes por motivos de saúde e também por motivos financeiros. Primeiramente, a minha faculdade não aceitava o FIES ainda, quando eu tranquei a primeira vez. Então, depois, posteriormente, eu reingressei no curso como aluna bolsista do FIES. E é isso que você falou pra gente, Laís. Ele te dá a garantia de que você vai ter um endividamento, mas ele não te dá a garantia do término do curso, né? Ele tem diversas, como que eu posso falar? Diversas burocracias referente ao contrato. Se você interrompeu o semestre por qualquer que seja o motivo, você perde a bolsa e você não consegue reingressar nesse financiamento. Eu acho que é um problema que, inclusive, trazendo essa pauta para cá, que é um problema já bem antigo dos americanos, né? Os estudantes americanos, a gente vê até em filmes que a maioria se forma e fica com a dívida estudantil por muitos anos. E eu acho que isso vai acabar acontecendo com a gente, porque é uma ótima oportunidade. Eu não vou também só falar, não é tudo céu nem tudo inferno. Se não fosse o FIES e outras formas de financiamento, muita gente nem teria acesso ao ensino superior. Tanto que eu percebi que com a inserção do FIES na minha faculdade, trouxe também uma diversidade muito maior para a sala de aula, o que enriquece qualquer debate, qualquer sala de aula, qualquer matéria a ser discutida. Antigamente, a faculdade era praticamente alunos de classe média alta, com pouquíssimos alunos referente à bolsa do Enem, né? Eu esqueci o nome do financiamento, que quando você entra com uma boa nota do Enem, mas eram pouquíssimas vagas. Então, com o FIES, isso acabou enriquecendo a faculdade. Muita gente conseguiu ingressar no curso por conta disso. Referente ao que a Jaque já apontou, eu percebo que realmente houve essa uberização. Ótimos professores que eram do curso já antigos de casa. Teve uma época que houve uma demissão em massa, justamente por eles serem antigos de casa e o salário ser muito alto, mas eram os nossos melhores professores, os mais experientes, os que davam as melhores aulas. E, infelizmente, a gente perdeu isso porque a faculdade, principalmente eu vejo que a faculdade privada hoje, ela vê número, ela não vê aluno. Ela quer saber assim, funciona muito bem na hora de cobrar, mas não tão bem na hora de ensinar. Principalmente agora nesse momento de pandemia, eu não tive problema, porque eu até prefiro esse método de estudar sozinha, de ver videoaula, ou até prefiro ler do que ver videoaula e fazer a prova. Mas eu acredito que não é todo mundo que está familiarizado com esse método de ensino. Tem gente que precisa ter um debate, tem gente que precisa ter o professor ali para poder explicar, dar exemplos. E eu não sei se essas pessoas foram assistidas, eu acredito que não, infelizmente. Eu tive uma quantidade de matérias muito grande para terminar. Na verdade, eu aproveitei que eu achei que dava para fazer e fiz. Eu tive 14 matérias de adaptação, porque a grade do curso, o MEC mudou 2 vezes, né, a grade do curso de Direito. Então, eu fiquei com umas adaptações até de matérias que eu já tinha cursado, mas como mudou a carga horária, eu tive que refazer. E tinham 3 DPs que já estavam trancadas há muito tempo e eu acabei fazendo. Então, nessa pandemia, eu cursei 17 matérias, todas de forma EAD, e é aquilo que eu falei, o apoio que a faculdade dá
ele não é tão substancial como eu acho que alguns alunos precisariam. É isso. É importante que você traz, né, que essa questão dos números, né? As universidades cada vez mais nessa questão da precarização do corpo docente e discente têm enxergado como se fosse nós um grande conglomerado de números, né? E essa questão também do financiamento estudantil, desses programas de inserção todo, que não garante a nossa conclusão, né? É importante deixar claro que sim, foram programas importantes que de fato inseriu essa juventude e pessoas que nunca conseguiram acessar esse espaço acadêmico, mas que ao mesmo tempo não nos dá garantia da conclusão, da qualidade de ensino e que não nos dá essa estrutura importante que a universidade precisa ter para que de fato a gente conclua, porque nem todos nós saímos do mesmo lugar, né? Bom, e falando, enfim, sobre tudo isso, né, os palcos, todo mundo sabe que as universidades sempre foram palcos de resistência, né, sobretudo no período mais sombrio que esse país já passou, que foram os períodos da ditadura, onde as universidades tiveram papéis muito importantes aí, os estudantes, sobretudo, nesse período sangrento que a gente viveu e marcado por muita luta desses estudantes. Mas que até hoje essas lutas ainda permanecem, né? Essa luta pela a homofobia que acontece dentro desses ambientes, né? Essas violências, desde a micro até a macro, que continuam acontecendo dentro das universidades. Para além dessas outras violências estruturais, né? Que o conseguir permanecer no curso, o conseguir ter estrutura mínima e efetiva para ter qualidade no ensino e tudo mais. Então, eu queria que, para comentar um pouco sobre isso, o Marcelo comentasse um pouco sobre isso para a gente, que fizesse um pouco dessa fala, desse palco de resistência que é a universidade, né, que a gente precisa... ali não tem o tempo para aquele famoso meme, né? O descansa militante dentro das universidades, porque ainda continua sendo esse palco, continua sendo esse palco de resistência e a gente precisa afirmar quem nós somos o tempo todo, né? Que não há esse espaço para esse descansa militante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Marcelo. E vamos lá. Eu vou começar essa fala explicando que eu comecei a faculdade 6 anos atrás, aos 18. Acaba sendo uma trajetória muito dura e muito cruel você ter que existir num ambiente que não está pronto para saber quem você é. Eles não estão prontos para entender a sua troca de nome, eles não estão prontos para entender as necessidades que você passa a ter ao longo do curso, por exemplo. As faculdades se mostraram ali em meados de 2015, 2016, abertas à inclusão de nome social e etc. Mas isso acarretou em um dos problemas que eu tive, por exemplo. A inclusão do nome social não era inclusa direto na minha chamada. Então, quando incluíram meu nome social, eu tinha 2 nomes na chamada, eu só respondia um. E eu sou um estudante prounista. Então, o que aconteceu? Quando eu respondia só um nome, o outro nome ficava com faltas. Então, para minha bolsa do ProUni, foi registrado que eu quase não tive presença em um semestre inteiro. Isso é uma dor de cabeça que eu tenho até hoje para resolver, inclusive. Então, as universidades, partindo desse ponto, não estavam prontas para me receber. A gente não tem hoje, a maioria dos nossos professores, todo mundo sabe, dá para contar nos dedos quantos deles são mulheres e quantos deles têm menos de 35 anos. Então, a gente está lidando com uma geração de pessoas mais conservadoras, que a gente sabe que isso existe dentro do direito, de pessoas mais velhas e quase sempre, nada abertas à diversidade. Então, os professores, por exemplo, me tratavam no começo da transição, quando eu não tinha esse rosto, é uma palavra horrível que eu não gosto, mas quando eu não tinha a passabilidade que eu tenho agora, como um bicho de 7 cabeças. Eles preferiam dar uma ignorada nas minhas perguntas, eles preferiam não me chamar nem de ele, nem de ela. Eu era tratada ali de um jeito meio estranho, sabe, pisando em ovos. Então, a gente tem isso na graduação. E isso me fez parar várias vezes, porque estar inserido num ambiente que não me reconhece, não me acolhe e não me respeita, acabava fazendo com que eu me sentisse fora do meu ambiente. É como a maioria das pessoas trans se sentem hoje em dia, não só no direito, mas como em qualquer outra faculdade, qualquer outro ensino superior. Somos muito poucos, muito sozinhos ali dentro,
E muitas vezes, até quando a gente tem a presença de LGBTs na sala, ainda não é um ambiente confortável para nós, sabe? Então, talvez uma preparação melhor dos professores para lidar com a gente, uma preparação melhor quanto à instituição de ensino seja muito válida. Porque a gente tem hoje uma evasão gigantesca de pessoas trans no ensino superior. Não só, às vezes, porque é difícil, por conta do valor. Até quando a gente tem ProUni, a gente tem o Passe Livre, a gente tem como estar lá, psicologicamente aquilo é extremamente devastador para a gente. Eu parei inúmeras vezes, voltei, estou persistindo agora, porque eu sei que eu preciso disso para mim, mas a sensação que eu tenho quando eu vou presencialmente para a faculdade, quando eu estou inserido naquele ambiente, é como se fosse uma violação para quem eu sou. Porque muitas vezes, por exemplo, agora eu não estou mais no Damásio, inclusive. Eu troquei para a Unip por causa desse problema no ProUni, né, das chamadas, que não foi resolvido ainda. Mas eu fiquei num ambiente onde eu não me apresentei para as pessoas, eram muita gente, e eu me sinto como se eu fosse violado o tempo inteiro, sabe? Então é muito cruel você acabar se escondendo, entre aspas, né? Porque sou eu o tempo todo, tá lá aberto no meu Facebook, minha transição e tudo. E acontece que a gente lida com pessoas desinformadas. E houve até uma situação na faculdade onde acharam uma foto minha de antes e depois, aquilo foi explanado no grupo, foi tipo, oh meu Deus. E assim, subiu para grupo de professor, até professor dando risada e compartilhando aquilo. É tipo, meu Deus, cara, você tá dando aula, sabe? Mas é isso. O meu apontamento agora, por enquanto, é como esse ambiente pode ser devastador psicologicamente para a pessoa trans. O ensino superior, ele não está pronto para receber a gente. Pelo contrário, como em inúmeros outros aspectos da vida, a gente é massacrado no ensino superior. Porque a gente não existe ali dentro. Porque a nossa existência ali dentro é tratada como piada. Porque a maioria das pessoas que estão ali não estão prontas para lidar com a gente. E nem quem deveria acolher, que são muitas vezes os professores e a própria instituição, eles não sabem o que fazer com a gente. Então, o meu ponto é esse. A grande evasão que a gente tem de pessoas trans dentro do ensino superior pela falta de habilidade no trato para com essas pessoas. Nossa, muito boa a sua explanação, e de fato é isso, né? Acho que a faculdade, né, e sobretudo o direito, né, que é a área, enfim, que a gente dialoga em conjunto, tem se tornado, assim, uma ferramenta e que pouco libertadora, né, pouco emancipatória, né, tem se tornado uma ferramenta de opressão, o que não deveria ser, na verdade, deveria ser o contrário, das pessoas enxergam o direito como um luxo e não, de fato, como um direito, por mais redundante que seja, né, não como direito a acesso a várias coisas. E até a faculdade acaba não sendo só tratada como um luxo, mas um luxo da qual nós supostamente não temos direito. Exatamente, o direito à alimentação, o direito a ter uma qualidade de ensino, a materiais importantes, computador, internet, etc, né? Essas estruturas que são tão importantes. Bom, a gente tem aqui também uma estudante de biomedicina, né? Uma acadêmica de biomedicina, que é uma área aí super importante nesse momento, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, né? E aí eu queria... E é uma estudante negra, né? Uma área ainda que também é muito embranquecida, muito hétero, muito elitizada, que é a Andressa. E eu queria que você comentasse um pouco, Andressa, também sobre esses desafios, né, que você tem enfrentado na graduação, e como que essas discussões, assim, elas podem ser estruturadas em caráter interdisciplinar, né, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia. Não sei se tem aumentado a sobrecarga de estudos, né, em torno desse contexto que a gente está vivendo. Que você comentasse um pouco sobre esses desafios mesmo acadêmicos enquanto uma mulher negra, de universidade privada, que você comentasse um pouco para a gente, trouxesse esse seu lugar social que você ocupa dentro de uma universidade ainda com poucas de nós, né? Ok. Boa noite, né? Primeiramente, obrigada pelo convite, pela doutora Rafaela. Eu já estou praticamente no final da graduação, né? No 7º semestre, ainda estou no 7º semestre. É bem elitizado mesmo o curso de biomedicina. Enfim, eu intentei
diversos problemas em relação a isso. Eu ingressei no início em uma universidade e aí por diversos problemas eu acabei tendo que migrar para outra universidade. Eu também era bolsista, como muitos daqui estavam comentando, eu também era bolsista. E por conta de uma opressão muito grande da minha antiga faculdade, eu acabei perdendo a minha bolsa, né? Enfim, é um curso muito elitizado, tem pouco cadeirante negro. Na verdade, no momento em que eu estava no curso, né, na minha antiga faculdade, só tinha eu. Eu era a única cadeirante estudante negra. Enfim, as barreiras foram bastantes, assim, mas a gente sempre acaba superando tudo isso. Eu acho que em relação à pandemia do curso da atual universidade que eu estou, ela foi bastante problemático. Eu acho que a ferramenta em si, a gente não utiliza tanto a internet, né? Então, isso foi um problema muito grande, mesmo porque o meu curso, ele exige muita prática além da teoria, né? Então, aí tiveram vários apontamentos em relação aos alunos sobre isso, porque a gente acabou não tendo, alunos acabou não indo para campo de estágio, como que isso ia ser reposto, como que isso ia ser feito, como que ia ficar, se eles teriam que voltar, fazer um novo semestre novamente, né? Muitos dos alunos não têm condições financeiras para, se tivesse que voltar para fazer um atual semestre de novo. Foi uma problemática, foi uma coisa bem complicada. Em relação a essa flexibilidade, que eu acho que foi o que a Paula apontou, a Jaqueline apontou, o Marcelo apontou, eu achei que os professores foram até bem flexíveis, mas eu acho que a demanda de matéria que a gente teve ficou um pouco defasada. Eu acho que ficou muito precário em relação a isso. Eu acho que ficou muito largado o curso por conta disso, sabe? E aí isso era uma coisa que me preocupa, né? Porque como que vai se resgatar isso lá na frente, né? Como que vai ser resgatado tudo isso lá na frente? Enfim, eu acho que vocês por não ser, né, do ramo do direito, eu acho que tem muita coisa que o estudante universitário falta ainda muito conteúdo ainda para o estudante universitário e sobre os seus direitos, que nem o Marcelo apontou uma coisa do ProUni, né? Ele apontou bastante coisa em relação a isso. Eu acho que muitos dos alunos nem sabem, na minha antiga faculdade, muitos dos alunos não sabem nem quais são os direitos do ProUni que eles têm dentro da universidade. Então, isso é uma problemática muito grande, né? Isso é uma coisa muito grande. E por conta disso, a faculdade acabou lucrando muito em relação a cima disso. Pelo aluno não saber qual era o direito dele sobre a bolsa, sobre a atuação da bolsa dentro da universidade, a faculdade lucrou muito em relação a isso. E esse foi um dos grandes problemas na minha antiga faculdade, né? Porque quando eu de fato soube qual era o meu direito, o meu papel como negra, como estudante, como bolsista dentro da faculdade, isso se tornou uma problemática muito grande, onde eu acabei praticamente sendo excluída da faculdade. Então, assim, é bem complicado porque eu acho que vocês têm um embasamento, conseguem ter uma noção do que vocês podem, do que vocês não podem. E aí, como a galera que eu estudava era uma galera muito elitizada, isso acabou me dificultando e tornando uma barreira. Então, assim, é bem interessante, eu achei muito legal estar participando, porque a gente praticamente, assim, essa interdisciplinaridade fica legal. Porque eu não conheço muito o mundo do direito. E aí vocês acabam também não conhecendo muito um pouco da minha área da saúde. Mas é interessante que a gente acabou se unindo, né? Trocando as informações.
Então, assim, é bem legal, eu acho que seria bem importante, né, a galera que estuda em universidades privadas saberem quais são os direitos, porque deles em relação à bolsa, em relação à posição, em relação a diversas coisas, porque a faculdade lucra muito em cima disso, lucra muito em cima disso, e com isso os alunos perdem, e com isso os alunos que são bolsistas, eles acabam sempre sendo excluídos, porque eles não sabem de fato lidar com o que é direito deles, e aí com isso a faculdade, o que ela faz? Ela elimina esse aluno. Então, enfim, eu acho que deixo isso, né, como uma reflexão aqui para todos, como um debate, e é só, acho que é só isso. Muito obrigada, Andressa, pela exposição que você trouxe, extremamente importante, assim, né? Eu achei, enfim, eu estou muito honrada e, ao mesmo tempo, me sentindo muito acolhida, assim, né? Porque eu também sou uma estudante que conseguiu o endividamento do FIES, né? E não conseguiu a conclusão do curso porque, ao mesmo tempo, essas estruturas majoritárias educacionais, né, que é o que define a nossa grade curricular, é o que define a nossa vida desde pequenininho até não, né, esses ministérios aí, que, enfim, eu não vou nem invocar o nome aqui, mas que garante essa evasão acadêmica de fato, né? Porque, por exemplo, eu estudei em Salvador, estudei alguns semestres em Salvador, estudei 4 semestres, e quando eu me transferi para São Paulo, por conta de logística que não conseguia, por conta, enfim, do próprio território, né, mobilidade urbana e etc. Quando eu mudei para cá, a faculdade não aceitou o meu curso, já a minha grade já cursada lá, né? Então, como que a gente está falando de um sistema educacional que aceita essas diferenças de universidade de um mesmo curso dentro do mesmo território nacional e que isso não se limita somente a eu estar lá em Salvador e quando cheguei aqui, né? Quando dentro do próprio município de São Paulo a gente chega aqui e se depara com essas diferenças que são muito grandes, né? De grades curriculares que não atendem um ao outro e aqui a que mando isso serve, né? A quem que isso privilegia, né? Que é de fato essa evasão acadêmica que a gente está falando e que tem corpos muito bem definidos, né? São pessoas periféricas, são pessoas negras, são pessoas LGBTs, são essas pessoas que essas estruturas educacionais, essas estruturas que são herdeiras e detentoras do poder têm empurrado nós para fora desses espaços, porque é isso, né? Se a gente não está lá, nossas pautas não estão, né? Então, aí, pensando um pouco nisso, pensando nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo também, e nessa série de casos, né, de discriminação, de empurramento da gente para fora das universidades, da nossa não permanência, porque eu acho que isso se trata também de um projeto que não nos quer na universidade, não nos quer formado, não nos quer nesses ambientes, que a gente tem resistido cada vez mais sobre isso, né? Eu queria que vocês também trouxessem, e aí, enfim, acho que a gente pode manter essa mesma ordem, esses mesmos fluxos, se vocês quiserem se sentirem à vontade, a Jaque, a Paula, o Marcelo e depois a Andresa, não sei se vocês querem manter essa ordem, eu acho que, enfim, a gente começou Pode assim, ser. fica mais organizado. Okay. E aí que vocês comentassem um pouco, né, tipo, como que vocês enxergam essa postura das universidades, né, porque a gente estuda na universidade pública que tem pouca inserção de políticas públicas, né, dos governos em todos os âmbitos e não se restringe somente esse atual, né, que tem se aprofundado de fato, essa redundância das desigualdades, mas que vocês trouxessem um pouco, assim, sobre essa série, né, de saída, de evasão, de sucateamento do ensino, né, enfim, vocês comentassem um pouco sobre isso para a gente, porque acho que é importante a gente trazer isso, né, poucas universidades têm proporcionado, inclusive, para os seus estudantes, uma estrutura educacional, de fato, com qualidade, né, com ética, como o próprio Marcelo comentou aqui na fala inicial, com ética, com cuidado e respeito que o estudante merece, mesmo estando o estudante ali pagando pela sua permanência de forma direta ou indireta, né? Enfim, um pouco disso. Aí vocês podem seguir a ordem direto, um batidão. Bom, excelente colocação, Laís. Né? Marcelo, eu sou uma estudante, eu sou lésbica, eu sou casada com uma mulher. Então, em relação à diversidade
cara, não é para nós, né? Então, muitas vezes eu me sinto calada e hoje eu sinto por isso. Chegando aí quase no final, né, do meu curso, eu penso, por que eu não falei? Por que eu não falei sobre mim? Por que eu não falei sobre a diversidade? Né? Que isso fique aí para quem está ingressando agora na universidade. Né? E também um pouquinho de problemática do gênero. Eu sou mulher, né? Então é difícil esse ambiente para nós mulheres dentro de universidades. É um pouquinho hostil. Então, um pouquinho que falamos, tem um outro homem que fala assim, ó, ela quis dizer exatamente isso. Não, eu quis dizer o que eu quis dizer. Né? Então, nós mulheres somos caladas dentro das universidades. Né? E falar em diversidade, né, Andressa? Que diversidade tem nas faculdades e faculdades privadas? Né? Isso leva a nossa reflexão. Quem eles querem dentro da faculdade? Eu peguei aqui um dado para não ficar meramente especulativo. 48% das pessoas, da população brasileira não tem saneamento básico. Né? Aí eu peguei 46 milhões, não tem acesso à internet. Quem eles querem dentro das universidades? Né? Então, tudo bem. Eu sou uma branca, eu sou uma mulher ruiva, então talvez eu me coloque ali, né, num pouco de, Jaque, o que você está falando? Né? Você é uma branca, ruiva, não tem direito de falar. Eu tenho sim, eu quero que quem está aqui como aluno me ouça. Né? Então, vocês que estão dentro de universidades privadas e públicas, nós temos um problema muito grande em relação à diversidade. Né? Temos que discutir sobre isso. As universidades, dentro da sua grade, tem uma grade muito comercial. Elas estão excluindo cada vez mais os direitos humanos. Tá? Então, o artigo 5º, gente, o que nós temos do artigo 5º, né, dos direitos fundamentais, isso era para ser ensinado nas escolas. A ECA era para ser ensinado a partir da primeira série. Então, assim, a Andressa falou, vocês sabem dos direitos de vocês. Andressa, é para todos nós, brasileiros, sabermos os nossos direitos. Estamos falando que 46% das pessoas não têm acesso à internet. Eu, como estudei de direito, sou muito ruim em matemática, mas mais ou menos eu vi aqui na minha cola que de 1 a 4 brasileiros não têm acesso à internet. Então, a evasão é de quem? Dessas pessoas que não têm saneamento básico. Dessas pessoas, como o Marcelo citou. Marcelo, eles não querem nas universidades. Não existe política pública para isso, nem na universidade privada e nem na universidade pública. Como eu falei no começo, quando eu comecei a falar, só estão falando em AD porque atingiu a tríade tradicional. Então, a partir do momento que atinge a camada maior da sociedade, eles acabam discutindo sobre os nossos assuntos. Né? Então, em AD, está mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio compulsoriamente nas nossas grades. Então, mais ou menos, eu vivo ali, me vejo ali naquele poema do Mayakovsky, né? Estão tirando a voz da minha garganta, né? Eu quero falar e não sai voz nenhuma. Ou, se não, aquela música do Chico Buarque, morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. É isso que está acontecendo com a gente. Né? Então, se na nossa faculdade não tem inclusão, porque eles não nos querem lá. Eu não sou bolsista, mas eu sei o que eu passo diariamente para estar dentro da universidade. Eu não vim de família rica, então eu lutei para estar aqui. Então eu venho com suor. Né? Então, todas as vezes que eu pago a universidade, eu penso, tomara que faça valer a pena. Né? Então, é isso que devemos refletir. Quem que eles querem nas universidades? Quem são as pessoas que estão se invadindo? Nós estamos nos invadindo, né? Dentro das universidades. E os extremos também. Então, como nós podemos falar que o IAD ele serve para todo mundo, que as faculdades, tanto públicas, né, e privadas, querem estender o ensino remotamente para os mais distantes alunos? Eu não acredito muito nisso, senhores. Eu queria dizer só mais uma coisa, né? Eu tive uma infância extremamente pobre. Então, este curso aqui, eu estou no meu 2º curso de graduação. E é muito difícil. Então, quando eu pensei na faculdade, na universidade pública, eu pensei assim, eu seria incapaz, né, de prestar uma prova nessa universidade, porque eu sempre estudei em escola pública e sempre foi muito precária.
né? Porque eles não olham para a gente. A gente vai para as escolas com fome, senhores. Nós vamos para a escola com fome, né? Então, nós temos um problema dentro de casa. Dentro da sala de aula, nosso pensamento é nos nossos pais, nas nossas batalhas. E isso vai para as nossas universidades. Então, para chegar dentro de uma sala de aula, pensamos nas nossas contas, pensamos na nossa família. Em tempos de pandemia, que o aluno está lá na sua bicicleta, fazendo a entrega por Uber e ouvindo a aula do professor, né, como se fosse um podcast, ele está se esforçando. Né? Então, ainda tem gente que fala em meritocracia. Né? E ainda tem gente que fala que as faculdades públicas é cheio de estudantes, né, da diversidades, por causa da sua cota, por causa da meritocracia. Gente, para a gente chegar a uma universidade pública, às vezes a família ela precisa se sacrificar e se sacrificar inteira. Né? Então, uma das coisas assim, que eu sinto muito orgulho. Minha mãe foi doméstica. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. Né? Eu fui moradora do Jardim Peri. Para quem não conhece, é, né, uma favela. Né? Então, é comunidade. Né? Comunidade é um jeito que usaram para gourmetizar as coisas. Né? Então, assim, desde pequena, eu sofro com esses espaços fechados. Eu me vi várias vezes entrando no espaço e pensando, será que eu posso entrar nesse espaço? Né? Será que eu posso entrar nesse museu? Será que eu posso entrar nesse shopping? Senhores, eu vi amigos estudantes na época de escola indo lá para o shopping e qualquer barulhinho ali, como se fosse um alarme, e a gente mais ou menos, né, falou, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu sou branca, mas durante algum tempo, quando eu era jovem, eu tinha um título de favelada. Então, eu quero que o estudante que está entrando agora, que ele olha por ele, né? Ele lute por ele, porque ninguém quer lutar por ele. Né? Porque a sociedade de nós, das diversidades, mulheres lésbicas, homens trans, LGBTs, né? Mulheres negras, deficientes ou não, moradores de comunidade, não nos querem na universidade. Então, eu gostaria que os senhores refletissem sobre isso. Né? E, mais uma vez, uma provocação. Que fala fantástica, Jaqueline. Eu acredito que vou continuar emendando na fala da Jaque. Eu também vim de uma educação pública no ensino fundamental extremamente precário, também de comunidade. Na 5ª série, tinha, infelizmente, crianças, né, de 10, 11 anos, cheirando cola no fundo da sala. E os professores estavam ali na frente, dando aula, sem poder nem sequer impedir muita coisa, porque eles eram ameaçados, a gente sabe como que funciona as escolas públicas. Eu acho que a tendência desses últimos 20 anos aí só piorou. A gente, contrapondo o que deveria ser feito, né? As universidades públicas, elas realmente estão ali para a elite, para quem tem somente oportunidade de estudar nos melhores cursinhos, nas melhores escolas privadas, com as melhores notas, os melhores acessos a cursos de línguas. Se você não tiver isso, a probabilidade de você conseguir ingressar é baixíssima, a não ser que você tenha a oportunidade de alguns cursinhos que a gente sabe que tem, que são sociais, e que a família consiga manter aquela pessoa sem trabalhar 1, 2 anos para que ele possa se dedicar somente aos estudos para tentar ingressar. Então não é fácil, a gente sabe que é uma minoria, que é totalmente privilegiado o acesso das universidades públicas. E o que resta para a gente é tentar ingressar numa faculdade privada com bolsa ou com muito sacrifício, ainda que não haja bolsa, trabalhando, muita gente trabalha o dia inteiro para conseguir pagar a faculdade que vai lá de noite estudar, cansado. Essa é a realidade que a gente vê na maioria das salas de aulas privadas. Como eu disse na minha fala anterior, o FIES, quando entrou o FIES na minha faculdade, foi onde a gente pôde ter uma melhor visibilidade da diversidade na faculdade. Deixou de ser somente aquela classe média alta, extremamente branca, para passar a ter acesso ao pessoal mais socialmente que não tinha acesso nessa inserção universitária.
se a gente parar para pensar não só na provocação de nossos colegas, quantas pessoas negras eu tinha como colega de sala, e professores, então? Quantos professores negros a gente tem na graduação? Por que não tem esse acesso ainda? Então, assim, a gente está caminhando, como diz a música do Lu Santos, a passinhos de formiga, né? E sem vontade. Então, assim, mas que bom que estamos caminhando, né? Já é alguma coisa. Esse último mês foi, eu acredito que muito importante, né? O Black Lives Matter. Mas vidas negras importam para quem? Porque eu vi muita gente postando a hashtag, mas realmente as pessoas olham para o lado de o local que você está frequentando. Quantos negros tem em volta que não estejam te servindo? Quantas pessoas negras estão dentro da sua sala de aula na mesma posição que você? Ou hierarquicamente maior que você, dando aula? É uma problemática que a gente tem sempre, principalmente os alunos que estão entrando agora na graduação, sempre observar e tentar mudar essa realidade. Não só não é meu local de fala, falar dessa questão, como a Jaqueline falou, a gente é branca, o que a gente está falando nisso? Mas a gente tem que observar, porque não adianta, como já foi amplamente falado, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Você tem que observar qual é o meio que você está inserido. E também a questão do LGBT. Eu tive pouquíssimos amigos também, realmente, na graduação, que se assumiam como LGBT. Muitos, a gente até acreditava que sim, mas a pessoa não se sentia confortável em falar, então a gente também não invadia esse espaço privado da pessoa, e somente depois de formada a pessoa foi se assumir em redes sociais e a famosa saída do armário. E por que as pessoas não têm a liberdade de ser quem elas são? Porque não tem acolhimento. Infelizmente não tem acolhimento. Até mesmo, como o Marcelo citou, das pessoas que deveriam proteger a gente, que são os professores, são às vezes os primeiros a estarem ali à frente de conservadorismo. Também é questão como mulher. Quantas professoras mulheres nós temos na graduação que não são já mais velhas e que por isso conseguiram se inserir no mercado de docente? Você não tem professoras jovens, é muito difícil, o número é pequeno. A questão de você também ser mulher dentro de uma universidade, você é calada quando você sofre algum tipo de assédio, quando você sofre falas machistas de professores, você tem que fingir muitas vezes que você não ouviu, porque não vale a pena bater de frente, você acaba sendo prejudicado porque você não tem apoio da instituição. É muito complicado. Essa questão também que a Jaque colocou, a minha faculdade já tem a matérias obrigatórias de EAD já, sei lá, acho que é mais de 5 anos. Tem realmente os computadores lá, que se você for parar para pensar que se todo mundo precisasse, ia ser um número muito escasso de computadores para acesso dos alunos. Então, com quem que a faculdade está se importando? Sabe? Eles estão se preocupando se a gente vai ter acesso, ou então se as pessoas, mesmo que tenham acesso, estão conseguindo absorver o conteúdo que está ali na sala de aula, ou está naquele famoso, você finge que ensina, eu finge que aprendo. Isso é muito importante, porque vai resvalar na gente na prova da ordem. Então, com quem que a faculdade está se importando se está entrando? E se está se formando com conteúdo bom? É complicado. Eu acho que cada vez mais, a gente, como eu disse anteriormente, é um número. As faculdades privadas, muitas foram vendidas para grandes grupos, e aí a gente perdeu ainda mais essa pessoalidade que deveria ter entre aluno, professores e coordenação. Você acaba sendo um número de matrícula que eles estão preocupados em saber se está adimplente ou inadimplente. Infelizmente é isso. Passo a palavra para o Marcelo. Então, eu fiz umas anotações aqui. Primeiro, para complementar a fala da Jaqueline, que é o que eles querem na faculdade, né? A gente está falando sobre estudantes que majoritariamente trabalham, que estão fazendo um puta do esforço para estar lá. Ih, palavrão, desculpa. E assim, a maioria dos professores não estão prontos para a quantidade de horas que a maioria desses estudantes que se esforçam para estar lá dentro trabalham. Não são todos os estudantes que têm o luxo de poder fazer estágio.
Eu cheguei a trabalhar 10 horas por dia estudando no Damásio, acabava chegando atrasado 30, 40 minutos na sala para receber piada de professor. Tipo, você não consegue sair mais cedo? Não, eu não consigo, porque eu preciso bancar o que isso me custa mensalmente. Então, a maioria dos professores também estão tão acostumados com uma elite presente ali dentro, que eles não sabem lidar com o estudante que precisa trabalhar para se manter, que precisa trabalhar para pagar os custos de vida que ele tem no mês, para pagar os custos da própria graduação, até quando a gente é pró-unista, porque a gente sabe que tem custo, e não é pouco. A gente sabe que os materiais são caros, que muitas vezes a gente não pode comprar um livro, que no meu caso, na maioria das vezes, Xerox também não é barato, entendeu? A gente custa muito caro para o nosso próprio bolso, até quando é bolsista para estar lá dentro. Outra coisa, eu fiz outro apontamento de ser um Marcelo, só morador de... rapidinho. Deixa eu só cumprimentar a doutora Simone, né, que é presidenta a conselheira, né, seccional e vice-presidenta da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB de São Paulo, e coordenadora de assuntos acadêmicos da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, doutora Simone Henrique, está presente no evento, e muito obrigada por estar aqui nos prestigiando e falando também que ela foi a primeira, há 3 anos ela deixou de ser, pelo que eu entendi, foi a primeira e única professora de direito de muitos e muitas, e a primeira mulher negra, e o quadro não mudou. Muito obrigada por estar presente aqui. Desculpa, Marcelo, pode continuar. Então, voltando, a gente tem que falar também sobre os estudantes que moram na favela, sabe? Como eu, como mais uma porrada de gente que tem aí. A gente tem uma dificuldade de acesso por transporte, entendeu? Para chegar lá, a gente estuda de noite, a gente pega um puta de um trânsito para chegar lá, aí depois trânsito para ir para casa, sabe? A gente trabalha, então a gente não é o estudante que eles desejam ali, porque eles não estão nem prontos para ouvir a gente. Sabe, eles excluem a gente, eles fecham os olhos, na verdade, para a nossa realidade, porque não é interessante para eles. Dentro de um ensino superior, a maioria das vezes particulares, e dependendo ainda da instituição de ensino, fica pior ainda, eles ignoram a nossa existência, o nosso problema, ou tentam tratar a gente igual eles tratam os outros. Ou vexam a gente na frente de todo mundo, que é pra gente ficar quieto e, tipo, se cale, porque você não faz parte dessa elite, então você não tem direito de fala aqui. Então é exatamente isso que você falou, Jaqueline. Muitas vezes não. Nos nossos casos, eles calam a gente, porque como a Andressa falou, quando a gente passa a ter noção dos nossos direitos, nós viramos um incômodo para a instituição. E a gente é praticamente convidado a se retirar, porque a gente vira um problema ali dentro. A gente vira um problema por a gente bater de frente com a coordenação, por a gente entender os nossos direitos, por a gente exigir o básico. O nosso direito postulado, quando a gente assina o contrato do ProUni, o contrato do FIES, quando a gente passa a bater de frente, a exigir tudo que a gente tem direito, a gente vira um incômodo para a instituição. E a gente é convidado a se retirar. Então é muito cruel, não só com a nossa classe estudante, mas com todas as pessoas que ficam à mercê desse sistema gigantesco serem apagadas dessa forma. E como a Jaqueline falou, muitas vezes é difícil a gente se colocar, a gente falar, mas a gente precisa. Independente da gente ser ouvido ou não, das pessoas prestarem atenção ou não, que é para mostrar que a gente tem voz, que a gente está ali, e que se eles não vão escutar a gente pelo menos vai incomodar. É isso. Muito boa a fala de todos, né? Da Jaqueline, da Paula, do Marcelo. Bem legal as colocações de todos, né? Muito bacana a gente estar tendo a oportunidade de poder falar, né, daquilo que nos incomodam para todos. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que muitos queriam estar aqui para poder também estar expondo toda essa problemática, né? Eu acho que, falando em relação à minha antiga universidade, eu acho que isso é muito complicado, porque que nem eu acabei tendo que largar o meu emprego, né, para terminar a minha faculdade, na minha antiga faculdade.
E, assim, é muito complicado tudo isso, porque você não tem estrutura, né? Você não tem renda familiar para poder bancar nisso. E, assim, o meu curso em si é um curso muito caro, né? Ele é caro porque ele demanda praticamente, a gente fica praticamente um período integral, mesmo que o curso não seja integral, né? A gente demanda muito tempo, assim. E é bem engraçado que os professores em si nunca apoiam a gente, né? Mas eu acho que teve controvérsias, né, em relação a isso da universidade, da faculdade da onde eu estudei. Eu acabei tendo um apoio de uma professora excelente, que me ajudou muito, que batalhou muito junto comigo, né? Mas teve outros professores que se calaram, sim, se calaram bastante. Mas, enfim, ela foi uma... Olha, falou, vamos juntas, eu estou juntas. E por conta disso, ela acabou sendo demitida. Então, assim, é bem complicado, porque você se coloca numa situação que você fala, parece que eu nunca vou vencer essa barreira, né? Parece que eu nunca vou conseguir terminar, finalizar isso. Então, eu tive os dois lados, né? Eu tive um lado onde eu acabei sendo eliminada da faculdade, da antiga faculdade, mas também que eu fui acolhida, ao contrário de vocês que pontuaram várias coisas, assim, eu tive essas duas posições. E sobre o que o Marcelo falou dos professores, de quando a gente debate de frente, acho que esse foi o maior X da questão em relação da faculdade da onde eu estava. Quando de fato eu soube dos meus direitos, do que quem era eu dentro daquele local, aí que virou um grande problema, porque eu sabia quem eu sabia o que eu podia, e eu sabia o que eu queria. Então, assim, isso se tornou um agravante complicadíssimo. Então, assim, todos os cercos se fecharam, onde, tipo, onde as pessoas falaram, nossa, ela sabe muito, e aí, quem é ela aqui? O que ela quer daqui? E eu, de fato, mostrei para ele que o que eu queria, para eles, para todos os professores, que o que eu queria era estudar, e o que eu queria era concluir, né? O que eu queria era finalizar. E, assim, eles não entenderam. E o mais interessante em relação a isso é que, assim, todos os meus professores, grande maioria dos meus professores, eram todos de instituição pública. Então, assim, peraí, você veio de uma instituição pública, onde geralmente uma instituição pública, ela tem a gente sabe que eles têm uma outra linguagem, uma demanda política, né, um raciocínio político muito forte. E aí, quando de fato eu comecei a debater isso com os meus professores, eles ficaram assustados. E eles falaram, porra, quem é ela? Desculpa, não podia falar palavrão. Poxa, quem é ela? Né? E aí isso foi muito complicado, assim. Eu fui escorraçada pelo reitor da faculdade, eu fui eliminada pela coordenação da faculdade. Então, assim, eu fui um problemaço. Então, assim, eu fui um grande problema dentro da minha faculdade, entendeu? Mas isso não fez com que eu desistisse. É óbvio, você vê que todo mundo tem um problema. Eu acho que, assim, grande maioria dos alunos que estudavam comigo na parte do noturno, porque eu não tinha privilégio de estudar na parte da manhã, porque eu tinha que trabalhar e estudar. E isso também é um grande problema, porque geralmente quando você trabalha e estuda, você nunca vai conseguir ser 100%. E todos os cursos, eles exigem, assim, a gente exige ter um conhecimento, pelo menos, meio que básico. O restante é meio que luta nossa, lute por isso. Por te dar uma base, o restante você vai seguir, né? E então isso era um grande problema, era uma grande problemática, e era uma coisa que eu também me cobrava muito em relação a isso. Quando houve essa mudança dessa transição da onde eu fui, onde teve essa evasão que me eliminaram, que eu fui para outra universidade, foi como praticamente as portas abriram, né? Eu acabei perdendo a bolsa do ProUni, sim, por conta dessas questões que eles burlaram a minha bolsa do ProUni. Isso foi um agravante seríssimo, né?
eu acabei perdendo isso, eu tive que correr atrás, como todos vocês aí, como trabalhar, estudar, ter que ficar, e aquela coisa de aonde vamos, por onde começamos e como que vamos fazer, né? E eu acho que uma grande problemática em relação ao meu curso foi a questão do estágio. Chega um determinado período de curso e não dá para você trabalhar e estudar. O meu curso ele é tão elitizado que eu preciso, né? E na maioria das vezes, uma outra problemática é que o meu curso ele não dá estágio remunerado, né? Todos os meus estágios, na maioria das vezes, são voluntariados, né? A gente vai de peito aberto para querer aprender, né? E eu acho que em relação a isso, eu estava muito à frente da elite, mesmo sendo negra, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo dinheiro, eu sempre batalhei para aquilo. E eu consegui me colocar naquele lugar, né? Eu me fazia jus de estar naquele lugar. Então, assim, e no meio de tudo isso, que nem vocês apontaram das lésbicas, né? Isso também era um problema na minha faculdade. Então, assim, é muito complicado porque a gente vê a posição da faculdade, tipo, como todo mundo apontou, o que de fato elas querem, né? O que de fato elas querem formar? Quem elas querem formar, né? Quem serão esses futuros profissionais, né? A gente não sabe. E a gente vê que muitos deles não querem nada. Eu peguei várias pessoas que, tipo, não queriam nada. Elas queriam só, tipo, ter o título de doutor. Então, assim, ter o título de doutor é fácil. Você vai lá, você faz a coisa meia boca, né? E a vida segue. Mas, assim, é muito difícil, né? É bem complicado. Eu acho que, no meio disso tudo, eu acabei tendo diversas oportunidades, diversas coisas que me abriram portas, né? Apesar da gravidade da problemática que eu tive na faculdade anterior, eu acabei, quando eu fiz essa transição para outra faculdade, acabaram me abrindo diversas portas, né? Diversos conhecimentos, e eu acho que isso me fortificou, né? Isso me fortaleceu. Porque aí você começa a perceber, você começa de fato a falar, essa sou eu, esse é o meu valor, né? Essa é a pessoa que eu quero ser. Então, eu acho que o recado que eu deixo para todos que vêm enfrentando aí é que quem de fato você quer ser, quem de fato você quer, aonde você quer chegar, né? E assim, não é... E se você de fato quer isso, vai. Vai ter muitas dificuldades? Vai ter muitas barreiras? Terão. Eu acho que isso é geral para todo mundo, não tem o que dizer, né? Ainda mais para quem é pobre, né? A dificuldade é o dobro para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Mas eu acho que a gente também tem esse dever e o direito de cobrar e se posicionar. Eu acho que a partir do momento que você consegue se posicionar, as coisas conseguem mudar e aí as pessoas conseguem te enxergar quem de fato você é. Os educadores, os coordenadores, os diretores, seja ele quem for. Acho que esse fica o meu recado aqui para todos vocês. Que trajetória difícil, marcada de muita luta. E, enfim, não quero romantizar isso de forma alguma, mas muita perseverança que você tem, viu? Parabéns por isso, por ter força, né? E muita coragem para enfrentar aí, enfim, né? Diretor da universidade, coordenador, reitor e etc. Andresa, subi uma perguntinha para você aqui no QIA, inclusive quem quiser fazer também, fica à vontade. O pessoal quer saber
participante quer saber se você acha que você foi eliminada por você ser negra, nessa complicação toda que você teve e nessa expulsão, né, da universidade que você estudava anteriormente. Se você acha que o maior fator foi esse. Eu acho que às vezes a gente não quer enxergar, né? Porque enxergar de fato que você é a única cadeirante negra e que você está sendo eliminada por conta de racismo, isso é pesado, é pesado. Mas eu acredito que sim, que quando de fato eu tomei noção, tomei conta de tudo de toda a circunstância, eu acho que isso foi um grande problema, e aí eu acho que isso foi um fato de quererem me eliminar, sim. Total. Eu também acho. Pela história que você contou, eu também acho. E, gente, assim, o que vocês acham, assim, isso é uma dúvida mesmo que eu tenho e queria que a gente trouxesse aqui para o debate, né? Vocês acham que os orientadores, né, da universidade, seja ProUni, FIES, seja, enfim, o próprio aluno bancando ou os familiares, etc., a universidade, vocês acham que esses orientadores e coordenadores, eles deveriam ser agentes independentes das universidades? Porque eu imagino que essas pessoas, elas, de alguma forma, vão servir os interesses das universidades, uma vez que estão completamente correlacionados a elas, né? Então, eu acho que seria essa uma pergunta. E uma outra pergunta, para a gente ir também se encaminhando, falta, enfim, uns 40 minutos mais ou menos para a gente encerrar. Mas o que falta de política pública, que eu sei que é muitas, mas para que de fato a gente comece a ser incluído dentro desse ambiente, né? O Marcelo trouxe essa perspectiva, né? Trouxe várias perspectivas, mas uma muito importante, que é essa da saúde mental, né? Um ambiente acadêmico que proporcione uma saúde mental para a gente, para além dessa sobrecarga, e como que a OAB, por exemplo, poderia abordar essas políticas de inclusão, uma vez que é a OAB aí que, enfim, né, debate direitos e é uma ferramenta de acesso a vários direitos, né? Mas como que a OAB poderia auxiliar e abordar essas políticas de inclusão, né? São duas perguntas. Bom, em relação aos coordenadores serem independentes, né? A minha coordenadora que eu citei no começo, que é a professora Laís Helena, ela é coordenadora do nosso curso, né? E também eu consegui para que ela me orientasse no meu TCC. Essa orientadora, mulher, também é professora, ela tem inúmeros desafios em relação a, enquanto dá aula, a ser coordenadora, ser chefe, né, desses professores, que ela também faz esse papel de contratar esses professores. Lembrando que eu venho de uma faculdade pequena, né? Ela tem muito, ela é uma profissional, né, que tem vários afazeres, né, e ela é extremamente afiada. Uma coisa muito interessante, eu não sei se pela minha faculdade ser uma faculdade pequena, eles abriram todos os acessos. Então, eu consigo acessar a minha coordenadora através do Instagram, eu consigo acessar através do celular dela, né? Porque ela, através do e-mail, de ofício mesmo ela disse, você pode me acessar sempre que quiser através desses meios, né? Então, na verdade, você tem razão em dizer que talvez uma pessoa de fora, né, seria imparcial, mas esta profissional é imparcial, porque ela também corre com os nossos interesses, né? Eu sempre que preciso resolver algum problema, até em secretaria, eu mando um e-mail para minha coordenadora do curso, e é extremamente eficiente. Então, nós temos isso ao nosso favor, né, em relação à nossa coordenadora, em relação aos professores, que eu vi os colegas falando, né, com grande problema, os nossos professores. Quando uma das minhas professoras descobriu que eu era lésbica, ela me perguntou, né, como que eu devo falar, que tipo de aula, como que se sucede a linguagem neutra. Eu achei isso ótimo, né? Marcelo, eu sempre falei, eu sou lésbica, não que eu anuncio lá, tudo bem, eu me chamo Jaqueline Faro, eu sou lésbica, mas na verdade eu sempre falei,
né? Eu sou casado com uma mulher, né? É assim que funciona. Na verdade, eu sempre fui feliz em ser lésbica, eu sou assim desde sempre, então não vejo problema nisso. Se as pessoas verem problema, então o problema é delas, a doença é delas e não é minha, né? Então, em relação a esse coordenador, pelo menos na nossa faculdade, funciona porque a nossa coordenadora é eficiente, né? Em relação à OAB, lá, o que poderia, né? Como eles poderiam nos ajudar? Um pouquinho antes eu comentei que quando as faculdades começaram a implementar o IAD um pouquinho antes da pandemia, eu fui incluída em um grupo de celular, não sei como, de outras universidades falando, ó, aqui venham para cá porque esse é o valor, né? Então você vai pagar menos com grande qualidade. Aí eu pensei, como que eu fui parar nesses grupos, né? Então, denunciemos, né? Como eu fui parar? Então, eu participei de um pregão, uma licitação, como assim? Né? Eu estava sendo disputada como mercadoria, OAB, preste atenção nisso, né? Então, algumas faculdades realmente estão agindo como grandes corporações, estão tentando caçar nós alunos, né? Com valor baixo e com uma grade completamente duvidosa, né? Não sabemos o que vamos encontrar, uma coisa completamente comercial, nos preparando apenas para o mercado de trabalho, né? Então, parecendo o filme Tempos Modernos, né? Que nós sabemos só fazer aquilo. Eles querem formar pessoas que não pensam, só pessoas que trabalham sem pensar. Então, OAB, por favor, preste atenção nessas universidades, nessas grades, sei lá, abra um canal de denúncia, né? Alunos, vamos denunciar esse tipo de faculdade. Não é? Então, é isso aí, pessoal. É muito complicado. Eu acredito que realmente tem uma captação muito agressiva, uma tentativa de captação muito agressiva das universidades grandes referente a essas universidades menores. É totalmente mercantilizado essa questão de ensino, quando na verdade não deveria ser isso a pauta, né? Deveria ser a qualidade de ensino e como a gente está formando esses alunos de graduação. Eu concordo que o que a OAB poderia fazer referente a isso é criar um canal de denúncia, sim, para os alunos de graduação, não só referente a essa questão financeira, mas também em outras questões. Quando o aluno não é escutado referente a algum abuso, a algum assédio ou a qualquer pormenor que houver dentro da faculdade, a gente fica cercado, porque por mais que os coordenadores, alguns, tenham a boa vontade de escutar os alunos, de tentar melhorar, de tentar abraçar e acolher aquele aluno, na verdade, ele também não pode ir de frente e contra o empregador dele. A gente também tem que entender que ele é um funcionário e que aquele é o ganha-pão dele. Então, tem que haver uma mediação, um ponto de encontro que não seja prejudicial também para o coordenador, porque nem sempre, muitas das vezes, eles ficam com as mãos atadas. Esse semestre, eu tive um acolhimento muito bom com o coordenador, que me ajudou, mas eu acredito também que foi por conta do número de matérias absurdo que eu tinha, que até assustou o coordenador quando ele viu o tanto de número de matérias que eu estava matriculada, então ele me deu esse apoio. Não acredito que tenha sido todos os alunos que tenham tido esse apoio, até porque mais uma vez, na problemática das grandes universidades, o número de alunos é absurdo para cada coordenador. Mesmo que ele quiser dar atenção para cada aluno, ele não vai ter tempo hábil para isso, porque o número de alunos é esmagador. Não tem como ele ter um parâmetro para poder ajudar cada um individualmente. Então, acaba complicando, porque nem todo mundo vai ter esse acesso, esse acolhimento, essa perspectiva de ajuda, né, da universidade. E eu acredito que a universidade em si, a maioria não está preocupada também se o aluno está tendo esse apoio ou não. Eu queria contrapor também uma fala da Andressa, que no nosso curso os estágios geralmente são remunerados, né, ao contrário da biomedicina. Porém, os melhores estágios, os que são melhores remunerados, geralmente, até nas vagas, né, eles já isolam
faculdades menores privadas. Eles colocam a vaga somente para universidades públicas e as universidades privadas que são mais renomadas. Então, você não tem direito a nem mandar o seu currículo para tentar a vaga. Então, isso já isola também a gente de um nicho enorme do mercado, porque muitas vezes, principalmente quando você está no final da faculdade, se você está num escritório bom, num escritório renomado, a chance de você ser efetivado como advogado ali é muito maior do que você tentando entrar depois de formado. Ainda mais se o seu currículo não está nessa faculdade mais renomada ou uma faculdade pública. E eu também queria acrescentar que a gente sabe que, com exceção dessa minoria, não minoria numérica, né? Porque a gente sabe que nós não somos minorias numéricas, nem negros, nem mulheres, mas nessa minoria social que a gente se encontra, a gente tem um grande problema porque na faculdade de Direito, desde os primórdios, é a elite que tem acesso. São as pessoas de classe média alta, com ótima educação desde o berço, que têm acesso. E quem que a gente está formando nessa graduação? Quem são as pessoas que têm esses melhores acessos dessas faculdades? São elas que vão também conseguir passar em concursos públicos e também são elas que vão estar à frente do nosso judiciário nos cargos mais importantes, na magistratura, nos promotores, os delegados. E qual é a visão de mundo dessas pessoas que estão ocupando esses cargos tão importantes? Eles têm uma visão do mundo real, de que a maioria dos estudantes ou advogados, o tanto que ralaram para chegar até ali. Eu lembro até hoje de um processo que eu participei num estágio que a magistrada ela não entendia como que a arma do crime tinha sido colocada no quintal do réu, porque ela nunca tinha visto aquele quintal aberto, pequenininho, com muro baixo, de periferia, antes do acesso dentro da casa. Ou seja, qual é a visão de mundo dos alunos de graduação que são formados e que ocupam os cargos mais importantes do nosso judiciário? Eu acho que isso é uma problemática absurda, né? Porque isso impacta diretamente num todo, né? Tanto nós que somos operadores do direito e na sociedade em geral. Eu acho que se a faculdade também tivesse, como a gente disse no começo do debate, mais preocupada em reinserir os direitos humanos, a realidade da nossa sociedade atual, isso poderia melhorar um pouco, né, no futuro próximo, a formação dos alunos em geral em direito. Quando eu penso em políticas efetivas para ajudar a maioria desses alunos, eu penso numa escuta ativa. Eu sei que a OAB tem inúmeros programas de descontos que oferecem para as pessoas que já são, na verdade, para os advogados que já passaram na ordem, etc. Mas talvez se vocês tivessem algum programa onde os estudantes pudessem ter acesso a algum tipo de desconto, com psicólogos e acesso a algum tipo de terapia, seria muito interessante, porque o ensino superior é massacrante, a gente sabe, em suma, para todas as pessoas, principalmente, igual a gente tem discutido, para pessoas que estão à margem dessa elite, que as pessoas que se acostumou, se apoderou do direito por muitos anos. É válido também a gente pensar muito no canal de denúncia, principalmente pelo tipo de coisa que muitas vezes a gente ouve em sala de aula. Os desaforos que a gente ouve, às vezes, por parte de professores e de coordenadores também. Acho que todo mundo aqui já deve ter presenciado piadinhas machistas por parte de professor, piadas quanto à época da ditadura. Isso é muito frequente, muito desrespeitoso e muito cruel com o aluno que está se esforçando para estar ali e é exposto a essas situações. Foi um dos motivos de eu ser colocado para fora, inclusive, de aula. Bater boca com o professor que fez piadinha machista. Então, se a gente tivesse um canal para denunciar esse professor que não fosse só a instituição, eu acho que eles pensariam duas vezes em fazer esse tipo de coisa com os alunos e obrigar a gente a ouvir de boca calada essas coisas.
eu acho que mais do que ter deixar os alunos orientados em relação a isso, porque eu via que até tinha, mas não tinha coragem de enfrentar o problema em si, ficava com medo, sentia coagido. Então, assim, aí o que eles pensavam era sair. As minhas tentativas se esgotaram, as portas se fecharam e não tem mais o que ser feito. Eu acho que dentro de todas as faculdades aí tem o assistente social. Cadê a posição da assistente social dentro da faculdade? Sabe? O que ela tem que fazer? É nesse momento que tem que ter a ação da assistente social. Ela sabe do direito e do dever do aluno estar ali, né? Ela sabe, ela tem que lutar por aquele aluno. Se nós temos o direito, se nós conquistamos as bolsas, seja ela ProUni, FIES, sei lá, a bolsa que for, até a bolsa que a própria faculdade dá, a assistente social tem que lutar a favor daquele aluno, né? Se ele é a minoria, a assistente social tem que impor em cima dele. Então, eu vi que, por muitas vezes, a assistente social também se cala, né? Ela sabe que ela tem o dever de manter aquele aluno dentro da faculdade, mas para ela é muito mais prático eliminar ele porque ele é uma minoria e manter os outros, né? Então, isso também isso é um grande problema. Eu acho que é bem interessante ter um canal, sim, para o pessoal aí, com o pessoal da OAB, para que os alunos saibam dos seus direitos e deveres, mas eu acho que precisaria também ter enfim, ter uma posição das assistentes sociais, porque muito falta isso. Porque a primeira coisa que a gente recorre é a assistente social. A gente fala, bom, é ela que vai ser o meu suporte. E que, de fato, acaba não sendo, né? Você acaba sendo, você acaba, de fato, sendo excluído, ela não vai te ouvir, e aí, assim, começa a vir aquelas posições de hierarquia. Ah, você primeiro tem que falar com a assistente social, depois você tem que falar com a coordenadora, olha, agora você tem que falar, sei lá, com o reitor, com o papa, com quem for. E aí você vê que nesse limbo todo mundo vai tirando dele fora. Eu acho que não é só ter a assistente social lá dentro do campus como um quadro, sabe? Olha, aqui existe um núcleo, né? Aqui existe uma pessoa que vai te assistir e que, de fato, não te assiste na hora que você precisa. Porque a gente sabe, é interessante os alunos saberem do seu direito, mas eu vi que eu presenciei, por muitas vezes, atitudes de assistente social virar e falar: não tem mais o que fazer por você. Então, e aí, peraí, mas qual é a sua posição dentro daqui? Foi o que muitas vezes eu falei. Eu falei, mas agora eu preciso de você. Aí ela vira e fala, eu não posso fazer mais nada por você. Então, é um pouco complicado. O canal é importante. O canal, eu acho que é super válido, super importante. Mas eu acho que o aluno, quando chega numa situação muito estreita da situação, ele não sabe quem se apoiar. Talvez, às vezes, até ele saiba dos seus direitos, mas ele não tem um apoio. E na hora que ele precisa desse apoio de assistente social, de coordenação, de várias pessoas, isso se perde. Na verdade, isso se some, né? Somem todos. Eu acho que o meu recado que fica aqui para todos os futuros doutores, né? Futuros universitários ou aqueles que vão entrar, se inserir, como todos falaram, né? A Jaqueline, o Paulo, o Marcelo, a Laís também, lutar sobre os seus direitos. Eu acho que esse é o principal, né? É o principal. Eu acho que no meio de
de tudo isso, eu não tive apoio da faculdade, mas eu tive apoio de tanta gente, a Rafaela foi uma delas. A Rafaela foi uma pessoa que ela me abraçou, ela me acolheu como se eu fosse uma irmã dela. Então, eu acho que às vezes é isso que falta, sabe? Falta bom profissional qualificado, onde o cara vai chegar junto com você, que você vai encontrar, sabe? Esse canal, se de repente, futuramente tiver, que tenha um profissional preparado, que esteja do seu lado, porque nessa hora você fica muito perdido, você fala, para onde que eu vou e o que que eu tenho que fazer? E aí a melhor situação que você se enquadra é desistir, porque é o mais fácil, né? É o mais fácil, é o que vai ficar menos doloroso, menos pior, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, é tudo muito difícil, mas o importante é a gente encontrar alguém onde a gente possa se apoiar. E encontrar alguém onde a gente possa se apoiar e se fortificar é a gente querer saber qual é a nossa posição e que profissional que a gente vai ser dali por diante. Então, acho que aqui também cabe, esse é o nosso papel. A gente viu que todos tiveram dificuldade, né? Eu, a Laís, a Jaqueline, o Paulo, o Marcelo. Mas e aí? Qual vai ser a nossa posição depois de tudo isso, entendeu? Querer mudar também. Querer fazer a diferença, fazer o diferencial de tudo isso. Eu acho que eu deixo esse o recado diante de todo o debate, o diálogo. Assim. Importantes contribuições, né, que vocês trouxeram. Eu acho que é isso, né? A universidade ela precisa ser um palco não só de aprendizado, né, de um aprendizado mútuo, eu acho, porque os alunos também têm muito a ensinar a essas instituições. E acho que a universidade se tornar esse palco de escuta, né, dos estudantes, das demandas universitárias, dessa sobrecarga não só acadêmica, mas essa sobrecarga que vem em decorrência da academia, né, que é a sobrecarga mental. A gente tem leis, né, a lei do estagiário, que permite que o estagiário saia 2 horas antes ou cumpra metade da carga horária do estágio, para que saia mais cedo em dias de prova, né? Mas a gente sabe que não é a realidade do estudante de universidade privada, que é um outro perfil de estudante, que é um estudante que precisa trabalhar, que é uma das principais rendas dentro da casa, que precisa contribuir com a renda familiar. E queria também que a nossa vice-presidenta, né, a partir disso, de todas as falas que foram feitas, a importância desse canal de denúncias das diversas violações, que a nossa vice-presidenta da comissão que está, né, enfim, sediando esse evento, que está fazendo esse evento importantíssimo, que ela comentasse um pouco, né? Hoje, por exemplo, acabou de sair uma denúncia, né, no jornal O Globo, de universidades que vazaram, né, pela vulnerabilidade, né, do ambiente virtual, vazou mais de 1 milhão de dados pessoais de estudantes. Isso é muito grave, né? Isso diz sobre um momento de vulnerabilidade digital, de uma segurança digital que não foi implementada, inclusive repassada para os próprios alunos, né? Então, eu queria que ela comentasse um pouco sobre esse vazamento desses dados, sobre a importância desse canal de denúncia, né? Como que a OAB e a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa tem enxergado tudo isso, para que a gente também, né, enfim, se encaminhe para o final, tendo em vista que já são quase 9 horas, né? E que ela possa aí falar para a gente nos orientar, né? E as pessoas que estão assistindo, como que a gente pode, de alguma forma, integrar esse canal, ajudar e colaborar, seja com as nossas próprias vivências, seja a partir de relatos pessoais, acadêmicos e etc., a divulgação, inclusive, desse canal e fortalecer esse canal, sobretudo, se já existe, se vai existir, como que é, enfim. Laís, eu agradeço o espaço para falar. Gostei muito de ouvir as colocações que foram postas aqui hoje. Temos algumas atuações nesse sentido na Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa,
e entendemos que é necessário repensar a graduação como um todo, não só no direito, mas em outras áreas. A gente precisa saber fazer a interseccionalidade das áreas de conhecimento para que possamos atuar em conjunto em prol de uma sociedade livre, justa e solidária. Fiquei muito feliz com a sugestão que foi dada pelo Marcelo, porque é algo que a gente ainda realmente não tinha pensado em tratar. Recebi a sugestão ao vivaço, vamos encaminhar isso. É importante ressaltar que no quesito de atendimento médico, hospitalar e outros, a gente tem a Caixa de Assistência aos Advogados aqui de São Paulo, é algo que precisa ser conversado, mas daremos andamento e vejamos o que conseguimos a partir daí. Essa é uma comissão que acabou de completar um ano, mas que nesse ano foi bastante atuante e aguerrida no que tange ao estado da arte na graduação. A gente tem um canal de denúncias aberto, a gente abriu esse canal de denúncias na pandemia. O Observatório de Desenvolvimento Educacional Acadêmico está funcionando, está recebendo pareceres dos alunos sobre o que está acontecendo na graduação em EAD. Estamos estudando transformar esse observatório numa coisa permanente. Ele recebe denúncias das faculdades, foi por meio de alguns relatos feitos nesse observatório que pudemos buscar gerenciar a crise que se instalou com as demissões em massa cometidas pelas faculdades. É por meio de relatos já colhidos nesse observatório que também atuamos junto a denúncias de racismo ocorridos em algumas universidades. Temos aqui a nossa coordenadora de graduação, que é bastante demandada nesse quesito. Ela está sempre gerenciando, está sempre produzindo notas técnicas, está sempre negociando nesse diapasão. Entendo que temos uma comissão bastante atuante, espero que todos contem com a gente está sempre buscando mais e mais formas de trazer a graduação para o ambiente de ordem, para que essa ordem, que querendo ou não, é a instituição que representa a advocacia, ela é indispensável à administração da justiça, tem, portanto, atuação precípua, tem, portanto, atuação essencial no que tange as garantias liberdades dos estudantes. O acesso à educação nunca vai se dar se os estudantes forem silenciados, discriminados e excluídos do ambiente educacional. Por isso, sempre pautamos nossa atuação nesse sentido. Eu não sei como alcançar os estudantes, acredito que seja uma preocupação institucional, a gente não tem como alcançar os estudantes sem que eles venham a nós. Por mais que a gente fique muito chocado e bem consternado com o que a gente vê no jornal, a gente não pode, no caso, tomar medidas, tomar atitudes sem que a gente seja provocado. Portanto, incentivo todos a participarem das nossas atividades, se inscreverem na comissão, se possível, utilizarem o nosso observatório para relatar como é que as coisas estão nas respectivas universidades, sejam elas públicas ou privadas. Se as coisas estiverem boas, relatem, porque aquilo que está bom é o que a gente vai tomar de parâmetro para discutir com quem tá ruim. Se as coisas estiverem ruins, relatem essas coisas ruins nos mínimos detalhes e no que for possível, no que tiver no escopo das nossas atribuições, a gente vai levar. Temos outras comissões aqui no âmbito de ordem que também têm interesse e têm atuação no que tange a graduação. Elas também são bastante preocupadas no quadro que está tomando o ensino jurídico, principalmente nesse cenário de pandemia, onde a gente está uberizando, parafraseando a Jaqueline, a gente está uberizando o ensino. E estamos atuando no que é possível, a gente atua em conjunto, mas a nossa comissão é bastante comprometida com isso. A gente está sempre buscando agregar e atuar em prol do acadêmico e do estudante e para a gente poder melhorar o ensino como um todo. Eu não sei se me fiz clara, eu tenho um pouquinho de gagueira, então de vez em quando eu dou umas travadas. Não sei se me fiz clara, eu espero que todos aqui já são membros da comissão, espero que continuem colaborando com as nossas atividades
Eu espero que a gente continue fazendo edições como esta, porque é importante que o estudante venha para a sua casa. Essa é a casa da advocacia. Alguns aqui estão estudantes de direito, serão advogados, serão juízes, serão promotores. Esta será sempre sua casa, ainda que estejam em outras funções jurídicas, esta será sempre a sua casa. Esta é a casa da cidadania, esta é a casa de todos os estudantes, de todas as pessoas, independentemente delas terem uma carteira funcional ou não. Fico muito feliz de estarmos aqui reunidos e de que vocês tenham voz, fala e assento nesta casa. Vocês precisam estar aqui. Se vocês não estiveram antes, se alguém não os convidou antes, esta pessoa estava incorrendo um franco, ululante e terrível erro, que a gente espera corrigir com o passar do tempo. A gente espera que cada vez mais a gente consiga trazer o estudante para ter voz e fala aqui, que a gente consiga implementar essas demandas estudantis a partir do cenário institucional de ordem, e que a gente consiga trazer mais e mais melhorias para os cursos de direito, para os cursos de biomedicina, que, embora não estejam no escopo de atuação da ordem, talvez os conselhos possam conversar, aí eu já saio da minha competência enquanto vice-presidente. Talvez seja isso, talvez não seja. Defiro a presidência da OABSP na pessoa do Dr. Ricardo Toledo, que é nosso vice-presidente, para que julgue melhor essa demanda. Enfim, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. O que a gente puder tentar fazer, a gente vai tentar fazer. É o nosso compromisso, é a nossa missão institucional dentro da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo. Não sei se me fiz clara. Vocês é que me dizem, vocês é que são os estudantes. Vocês é que sabem hoje. E sempre. A gente sempre sabe melhor porque a gente continua estudando a vida inteira, viu? 10 anos depois, eu ainda estou estudando, tá, gente? Ó. Não para, tá? Não acaba, né? Porque você jogou o chapéu para cima que, uhul, agora eu sei tudo. Não. Até porque na nossa área, toda hora tá mudando alguma coisa, não tem nem como, né? A gente parar de estudar e ficar defasado. Eu quero aproveitar o ensejo para agradecer o convite. Foi muito rico o debate. Eu adorei participar dessa live. Agradecer a doutora Rafaela, que me convidou. Acho que a maioria não sabe, mas entre meus trancamentos e destrancamentos de graduação, a doutora Rafaela, né, para mim é Rafa, porque ela foi minha colega de classe, da minha primeira turma de graduação. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo e aprendendo também. Obrigada, gente. A gente queria agradecer o espaço, agradecer o convite da doutora Rafaela, da Amanda, agradecer esse espaço de fala, essa troca de informações. É muito importante poder ser ouvido e falar para a minha classe, para as pessoas que passam pelo mesmo que eu passei e passo frequentemente. Eu acredito que você escutar um igual falando acalenta o coração. Isso é muito importante. Nossa troca hoje foi muito importante e eu estou muito grato. Eu também gostaria de agradecer o convite da doutora Rafa, também estender o agradecimento da doutora Lázara e a presidente dessa comissão, a doutora Marilis Costa, né? E também aproveitando aí, a GPGP fez aniversário agora, dia 29, e, nossa, que trabalho vocês estão fazendo, né? Eu vejo a Rafaela 3 horas da madrugada mandando as coisas, eu penso, que cabeça é essa que não para, né? Então, muito obrigada aí por vocês existirem, por vocês criarem esse espaço aí. Eu queria dizer que eu estou completamente apaixonada pela Andressa e pelas histórias, a forma que ela se colocou, né? Eu vejo aí um grande amigo, Marcelo, um grande amigo de luta, né, a Paula, né, com essa grande cabeça, sabedoria, esse coração aberto, e a Laís, né, tão jovem, parece uma mulher tão amadurecida, né? Tem muito o que falar, conduziu de forma brilhante,
E também eu não sei se estamos encaminhando para o final, eu gostaria de lembrar também que dia 27 foi aniversário da Marielle, né? Então falamos em corpos, né, em gêneros, em luta, então Marielle presente nessa live no dia de hoje. É isso. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, primeiramente a Rafaela, né, a doutora Rafaela, pelo espaço, mesmo não sendo futura advogada, mas futura doutora biomédica, pelo espaço de vocês contar um pouco da minha trajetória, da minha história. Foi magnífico escutar um pouco das histórias de vocês. É muito bacana. Eu espero ter contribuído com alguma coisa aqui no espaço da comissão. E estou aberta, eu acho que se tiverem outras oportunidades para poder falar, eu gostaria de me fazer presente, sim, né? E é isso. Muito obrigada por terem abrido esse espaço para eu poder falar um pouquinho da minha trajetória. Bom, gente, queria agradecer por todas as falas que foram feitas aqui, foram muito importantes. Toda essa jornada, essa trajetória de luta que vocês têm feito. E, ao mesmo tempo, queria deixar um convite, né? Estou sempre trazendo atualizações aí sobre a minha graduação lá no meu Instagram, né? Enfim, como uma estudante aí que perdeu a sua bolsa do FIES, e a garantia desse endividamento, mas não da conclusão do meu curso como futura advogada, como muitos de nós trouxemos aqui. O meu Instagram é araújo.laiz, com Y e S, igual tá meu nome, só que o contrário. E aí é isso, acho que estamos juntos na luta. A comissão de pós-graduação e pesquisa tem sido uma grande atuante aí nesse projeto para debater minimamente, com efetividade, inclusive, e sobretudo com representatividade, o que é tão importante, essa permanência desses estudantes, trazendo, de fato, a vozes desses estudantes aí que foram evadidos das universidades de maneira diversa, né? Ou que estão aí dentro da universidade de maneiras completamente precárias. Eu queria muito agradecer o dia de hoje, acho que foi muito importante. E é um pouco disso, assim. Muito obrigada a todas e todos que participaram. E é isso. Não sei se a doutora Rafaela quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar. Então, é isso. Obrigada. Uma ótima noite para todo mundo e um ótimo final de semana.